O número 6 da sinopse de servidor com sustentação oral, chama a julgamento apelação 0027-360, 65-2016. Apelante, Raul Batista, doutor? Só um minuto, doutor, deixa eu só me organizar. Qual que é? É esse? Não, é o 27, 360 aqui, doutor. 27, 365. Então, da sinopse, é o 6 ou o 7, Juan? Esse é o esse é o número 6. Número 6, é porque o jogador está errado. Ah, tá. Então, senhores, é o número 6, viu, doutor Wilson? Número 6 da minha sinopse, apelação civil 0027-360, apelante Raul Batista Leite e outros. Pois não. Senhores, aqui é uma questão, até funcionários da Câmara dos Deputados, trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional desde a origem, em padrão mais elevado da carreira de analista legislativo da Câmara dos Deputados, condenando-os ainda em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, respeitados os percentuais mínimos da tabela escalonada do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC de 2015. Chamo a atenção aos eminentes pares que foi dado um valor, isso foi a sentença, de 991 mil, né? Quantos são, doutora, aqui? São 10 por processo, excelência. Só queria chamar a atenção porque, na verdade, são 2 processos idênticos que tratam da mesma matéria. Sim, sim. Então, nós vamos jogar os 2, tá? Então, seria o número 7, o número 6 e o número 7, se não me engano. O número 1. É. Número 1. Hã? Da sinopse é o número 1. É o número 1 e o número 2. É o número 1 e o número 2 do servidor. Ah, tá. O número 1 e o número 2 do servidor. E o número 2. Certo, é porque botaram aqui número. Então, doutor Wilson, número 1, desculpa, número 1 e número 2 da sinopse. Então, taquigrafia, favor anotar esse que é o processo que eu acabei de falar, e a apelação número 0027-36150, apelante, aqui no caso, o apelante é a União. O segundo processo, eles ganharam, não é isso? Exato, foi julgado procedente em primeira instância. Eu acho que seria interessante, embora a matéria seja a mesma, né? Um desembargador Jamil, eles ganharam, a apelação é da União. Uma apelação dos servidores. Uma apelação dos servidores. Uma é a apelação dos servidores. Apelação dos servidores. E o 2? A União. O outro é a apelação da União, excelência. Sim, sim. Eu acho melhor julgar um, o primeiro, porque como Sim. tem uma inversão, pode ter uma linha de fundamentação, de argumento, Certo. para não também confundir na hora de proclamar. Então vamos Claro que começar podemos pelo ganhar 1, tempo, né? em Mas- que a apelação é do Raul Batista e outros, né? Sustenta que a portaria de nomeação foi editada antes 28 de dezembro de 2012, da norma que alterou os padrões iniciais e demais da carreira, Lei 12.777, em vigor desde 1º de janeiro de 2013, não importando que tenha sido publicada já sobre a vigência da lei mais nova, 15 de janeiro de 2013.
Por sua vez, a União defende que, para o direito pretendido, o marco divisor não é a edição da portaria de nomeação, mas sim a sua publicação. Com contrarrazões oportunizadas, subir os autos a este egrégio tribunal é o breve relatório em síntese. O senhor também é advogado do outro? Não. Sim, Excelência. Dos dois processos. Que desafio, doutor. Um o senhor perdeu, o outro ganhou agora. O senhor tem a palavra com 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora membro do Ministério Público, colegas advogados, demais presentes, boa tarde. Serei breve em minhas considerações, excelências, que o caso é relativamente simples. A controvérsia aqui instaurada diz respeito a qual seria a norma que deve reger o enquadramento funcional dos servidores públicos. Se a norma vigente no ato de nomeação ou se a norma vigente no ato de sua posse. E qual que é o caso concreto aqui discutido? Os apelantes são servidores da Câmara dos Deputados e foram nomeados no dia 31/12/2012, sobre a égide ainda da Lei 11.335, de 2006. E o que dispunha essa lei em relação ao enquadramento dos servidores? Para o cargo de analista legislativo, a Lei 11.335 previa o padrão 31 para início na carreira. O ato de nomeação desses servidores ele foi publicado no dia 15 de janeiro de 2013, determinando o enquadramento desses servidores no padrão 31, de acordo com as disposições da Lei 11.335 de 2006. Quando os servidores tomaram posse, já estava em vigor a Lei 12.777 de 2012. E o que dispõe a Lei 12.777 de 2012? Ela estabelece que os servidores que estavam enquadrados no padrão 31 da Lei 11.335 deveriam ser enquadrados no padrão 2 da nova norma. Quando os servidores, os apelantes, tomaram posse, a União enquadrou eles indevidamente no padrão 1 da Lei 12.777. Esse enquadramento está equivocado. Primeiro, a Lei 8.112, em seu artigo 8º, inciso 1, ela é muito clara ao estabelecer que o cargo público ele é provido no momento da sua nomeação. Então, não poderiam os apelantes tomar posse em desacordo com aquilo que está estabelecendo o seu ato de nomeação, como procedeu a União Federal nessa hipótese. Além disso, a nomeação praticada no último dia do exercício civil, ou seja, no dia 31/12/2012, ela gera não só efeitos funcionais, mas também efeitos financeiros e orçamentários. Ou seja, já existia prévia dotação orçamentária para que esses servidores fossem nomeados no padrão 2, de acordo com o que estabelece a Lei 12.777. Aqui é interessante esclarecer que, quisesse a União ter enquadrado os servidores no padrão 1 da lei nova, ela teria que ter feito o quê? Ratificado a portaria de nomeação desses servidores, o que não foi feito. Além disso, excelências, já me encaminhando para finalizar, é pacífico o entendimento tanto no STJ como no TRF, no sentido de que o enquadramento funcional do servidor ele deve ocorrer nas classes e padrões iniciais da carreira vigentes na data da nomeação. Ou seja, no caso dos servidores, a Lei 11.335 de 2006, que previa o padrão 31 como a classe padrão inicial. Portanto, aí reside o equívoco praticado pela União. Então, o que eu peço aqui é que seja reformada a sentença de primeiro grau, dando-se provimento à presente apelação, para que seja corrigido o enquadramento funcional desses servidores, observando-se o que dispõe a Lei 12.777, ou seja, servidores enquadrados no padrão 31 da Lei 11.335 devem ser enquadrados no padrão 2 da Lei 12.777. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Boa tarde. Bem,
Inicialmente, cumpre destacar, parabenizar o advogado pela manifestação da tribuna. Inicialmente, cumpre destacar algumas datas importantes para o presente caso. Data da edição, da assinatura, da portaria de nomeação dos autores. Isso o advogado fez da tribuna, né? Eu tenho aqui, doutor, inclusive a data 28 de dezembro, e não dia 31, mas isso não vem a ver, né? Não, a publicação... Ah, tá. Então, data da entrada em vigor da Lei 12.777, 1º de janeiro de 2013. Data da publicação da portaria de nomeação dos autores, 15 de janeiro de 2013. Data de início de exercício no cargo dos autores, 31 de janeiro de 2013. Confere? Aqui, senhores, para o direito administrativo, a portaria é um ato jurídico que contém ordens ou instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução de serviços com a finalidade de esclarecer ou informar sobre os atos e eventos realizados internamente nos órgãos públicos. A publicidade dos atos administrativos, a meu ver, é condição essencial, de modo que, antes da publicação, notadamente de atos tais como a nomeação, os atos, se existem, são ineficazes, pois não podem ensejar posse sem exercício. Tanto que o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 8.112 estipula a essencialidade da publicação. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. A eficácia do ato administrativo, portanto, só ocorre a partir de sua publicação na imprensa oficial, produzindo, consequentemente, consequências jurídicas fora do âmbito dos órgãos que o emitem. Nesse sentido, eu colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do então ministro José Arnaldo Esteves Lima, em que ele diz que o princípio da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa, exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida. Essa citação é de Celso Antônio Bandeira de Mello. E consoante lição de Eli Lopes Meirelles, a publicação que produz efeitos jurídicos é a do órgão oficial da administração, e não a divulgação pela imprensa particular, pela televisão ou pelo rádio, ainda que em horário oficial. E aqui eu cito o restante do voto. É certo que a jurisprudência do STJ entende que a lei vigente à época da nomeação do candidato é a que regerá seu enquadramento na carreira. E assim eu cito, a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrões iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira de vencimento. Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as normas de progressão na carreira em classes e níveis, bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na classe C. Eu aqui estou citando uma jurisprudência da lavra do ministro Og Fernandes, em caso análogo. Contudo, não há como aplicá-la ao caso, pois, ainda que a data da edição
e a assinatura da portaria de nomeação dos autores, seja 28 de dezembro de 2012, o referido ato administrativo só veio ao plano da validade e eficácia jurídica e produziu seus efeitos após a publicação, que só veio a ocorrer em 15 de janeiro de 2013, após a entrada em vigor da Lei 12.777, que iniciou sua vigência em 1º de janeiro de 2013. Além disso, a exigência de publicação também inibe eventuais fraudes quanto às assinaturas retroativas de portarias de nomeação. Nesse sentido, está consolidado o entendimento no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico que pode ser modificado no interesse da administração, desde que observada a irredutibilidade de vencimento prevista no artigo 37, inciso 15 da Constituição da República. Assim, ainda que o edital do concurso tenha previsto a aplicação de um determinado plano de carreira, se vier a ocorrer alguma mudança antes da nomeação, não há como deixar o administrador público de aplicar as novas regras aos novos servidores nomeados após o início de sua vigência. E corroborando com esse entendimento, eu cito aqui também mais 2 precedentes, daqui do TRF1, em que diz servidor público do IBAMA, reenquadramento, Lei 10.410, plano de cargos e salários, retroação da lei, impossibilidade, direito adquirido a regime jurídico único, inexistência, etc. E que conclui, o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico que pode ser modificado no interesse da administração, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Neste ponto, não consta nos autos que o enquadramento dos autores no padrão inicial da carreira estabelecido pelas novas regras tenha acarretado decesso remuneratório em relação à remuneração prevista no edital, que foi publicado antes da vigência da Lei 12.777 de 2012. A concessão da gratuidade da justiça ou de redução de honorários advocatícios não seja, não apenas porque ele já foi fixado no patamar mínimo pela sentença, consoante o CPC de 2015, como, ademais, o contexto sociofuncional dos litigantes não evidencia hipossuficiência, até porque a dívida poderá, por exemplo, ser parcelada em prestações adequadas no nível do orçamento. A interposição deste recurso atrai, inclusive, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, como previsto no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Assim sendo, e é nessa questão, senhores, que eu gostaria que Vossas Excelências prestassem atenção. Assim sendo, eleva, pois, em mais 0,5% sobre os percentuais mínimos da tabela escalonada no parágrafo 3º de 1 a 4 do CPC de 2015. É como volta. Desembargador Jamil. Presidente, é só para esclarecimento, a portaria é do dia 31/12, mas só foi publicada no dia 15/1, quando já encontrou uma nova regência dos cargos de analista, enfim, da Lei 12.777. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência porque é efetivamente a partir da publicação que o ato administrativo ganha a sua eficácia. Antes disso, ele é um ato que não produz nenhum efeito. E já estando debaixo de uma nova legislação, evidentemente a nomeação, o ideal teria sido feito retificar esse ato antes, ou não publicá-lo e já publicá-lo de acordo com a lei. Mas a posse só poderia se dar no cargo inicial da carreira, até porque o padrão que foi constante da portaria já não fazia parte mais desse plano
escalonado ali dos cargos. Portanto, presidente, eu acompanho Vossa Excelência nesse número, negando provimento à apelação autoral. Quanto aos honorários, também só acompanho Vossa Excelência integralmente. Aqui os honorários tinham sido fixados. Desembargador Wilson, por favor. Sim, a senhora pode complementar os honorários que está esclarecendo? Não, assim... O juiz fixou em quanto? Está havendo uma inversão aqui, não? Quero que pegue o processo, é a sentença da doutora Diversi. Depois, olha se a outra sentença não é da doutora Marcos. Que é 10%, e o valor da causa vai a partir Aqui, desembargador Wilson, a sentença condena os autores ao pagamento de honorários advocatícios que arbitram no percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, parágrafo 3º, que seria 10%. Vossa Excelência inverte e aumenta meio em função do recurso, é isso? Aqui, mais meio por cento. É isso. Pois então, desembargador Jamil, é porque eu disse, é muita coisa, para perder. Arbitra um valor fixo, 5 mil, 3 mil, não sei, aí a gente entra nesse consenso. Já que está julgando improcedente, não tem valor, não tem conteúdo econômico a ser executado, né? Eu acho que aí podemos fixar no valor. Vamos ouvir o doutor... Desembargador Wilson, o que Vossa Excelência sugere? Acho o seguinte, primeiro, com relação ao mérito, à questão de fundo, o demérito aqui, eu também concordo com o voto de Vossa Excelência, do desembargador Jamil, porque a portaria apenas assinada é um nada jurídico. É como a lei. A lei é um ato normativo, no caso, é um ato concreto, exige publicação, não é? Enquanto não publicada, não há nomeação. Não é? Então, a parte só tem que lamentar o fato de, se é que foi assinada naquele dia, não ter publicado no dia anterior a lei, que o prejudicou, não é? Mas tem que ser aplicada, porque o regime que ele está entrando com a publicação é que vai valer. Aí, paciência. Não é? A questão do edital também concordo com Vossa Excelência. O edital, nesse caso, não pode regular uma questão que é a lei que regula. E com relação também à questão de natureza orçamentária, que eu vi da tribuna do Novo Advogado sustentar, eu acho também não convence, porque a questão orçamentária vai ter que ter em conta o ato em si e sua publicação, que foi o ano seguinte. Paciência. E quanto aos honorários, eu também acho que deve haver uma redução, no caso também, dá um elevado valor. Vossa Excelência aí propõe, que está com processo, que valor deve arbitrar. Acho aqui o valor da causa 900 e poucos mil, não é isso? Na verdade, sem registro, taquigrafia, em algumas situações, esse novo Código de Processo Civil, você vê, a pessoa ingressa uma ação, mas, enfim, foram aqueles que votaram o código e não somos nós que vamos aqui. Mas podemos também implicar a ideia de razoabilidade, né? Eu acho que essa sugestão do desembargador Jamil guarda o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Doutor Jamil. É o inciso, presidente, é o artigo 85, parágrafo 8º, a taquigrafia não precisa pegar registro nenhum. Nas causas em que for inestimável, irrisório, proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Né? Aí, aqui não se trata nem de valor. Aqui, na verdade, o valor foi atribuído, mas o proveito econômico não existe. Um proveito econômico imediato em razão da demanda. Não é? E mesmo porque, como eu citei aqui no voto, os autores não provaram que houve, vamos dizer, um decesso. Sim. E mesmo que tivesse havido,
A portaria só foi publicada no dia 15. Então, atribui aí um valor de 3 ou 5 mil, por aí, eu acho que é razoável, a gente tem fixado isso. Mas para cada autor, São né? quantos autores? São 10? Agora, tem que ver se não fica até mais do que o... Não fica, Não, mais não do que o valor fica. da causa não fica. Atualizado. O valor da causa era 900 e poucos mil, que dividido por 10, né? Eu acho que 5 mil está razoável. 5 mil para cada um, né? Eu acho, inclusive, que apesar da lei não falar aqui em equitatividade em caso de valor elevado, mas o princípio é o mesmo. Né? Aqui é porque a lei, às vezes, é feita de uma maneira tal que é para beneficiar uma outra categoria, e isso a gente lastima muito. Então, só atenta para uma questão. Mas nós que temos que decidir em caráter amplo. Ou seja, não devemos realmente considerar valores ínfimos e honorários, mas também não podemos colocar aqui valores astronômicos, né, em certas situações. Então, eu acho que eu acompanho Vossa Excelência nessa proposta dos honorários. 5 mil, artigo 85, parágrafo 8º. Oitavo. do CPC. Então, 5 mil por pessoa, vamos dizer, por por devedor. rato, por autor. Então, a favor da taquigrafia, a turma, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, com os esclarecimentos e ressalvas feitos tanto pelo desembargador Wilson como pelo desembargador Jamil, no tocante aos honorários, a turma, por unanimidade, negou o provimento da apelação. Tá. Não, doutor, volte aqui. E o outro? Está esquecendo? Cadê o outro? Doutor, quer sentar um pouquinho? Sente. É o primeiro, esse aqui, ó. Um cada aí. Cadê a página da frente? Bem, aqui no outro, trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento funcional desde a origem com um padrão mais elevado da carreira de analista legislativo da Câmara dos Deputados. Você pega a sentença para mim aí. É a mesma fundamentação, senhores, sendo que aqui, no caso, o meretríssimo juiz, né, entendeu ser procedente o pedido. E a minha conclusão é a mesma do processo. Eu vou passar, só quero ver aqui, fico preocupado com Pois não, pode falar? Só fazendo um esclarecimento de fato, porque o que ocorre nesse caso específico? Apesar da portaria ter efetivamente sido publicada já sobre a vigência da lei nova, a Lei 12.777, ela não foi ratificada. Então, os servidores eles foram nomeados e enquadrados no padrão 31 da lei antiga, da Lei 11.335. Então, a Câmara ela deu posse para esses servidores em desacordo com o que estava estabelecendo o seu ato de nomeação. A nomeação publicada, ela efetivamente deu validade e eficácia para aquele ato, nomeando os servidores de acordo com a lei antiga. Então, apesar dessa nomeação ter ocorrido já sobre a vigência da lei nova, ela os enquadrou na lei antiga. Então, quando dá posse, deveria ter sido feita essa correlação. Esclarecimento de fato aqui, já que ficou discutindo-se aqui no caso anterior, a questão da eficácia do ato administrativo. Então, mas a lei nova, que é a 12.777, não é isso? Perfeito. É que previa... Veja bem, em 1º de janeiro foi publicada a lei nova, não é isso? Correto. E essa lei nova é que previa o que vocês estão querendo ou a lei antiga? A lei nova, a lei 12.777, determinava o quê? Que os servidores enquadrados no padrão 31 da lei antiga deveriam ser enquadrados no padrão 2 da lei nova, correto? Os servidores tiveram seu ato de nomeação, tiveram aquele ato administrativo, ele recebeu eficácia
como foi discutido no processo anterior, de acordo com o que estava estabelecido na lei antiga. Ou seja, padrão 31. Esse ato não foi ratificado, é um ato jurídico perfeito. Se a União quisesse enquadrar esses servidores no padrão 1 da lei nova, e não no padrão 2, por enquadramento com a lei antiga, ela deveria ter retificado o ato de nomeação. O cargo público, de acordo com o que estabelece 8.112, artigo 8º, inciso 1, ele é provido no momento da nomeação. Então, os servidores já ocupavam o cargo público naquela oportunidade. Quando eles foram nomeados, de acordo com o padrão 31 da lei antiga, e esse ato não foi ratificado, esse ato é um ato jurídico perfeito. E ele deveria ser observado quando da posse desses servidores. Então, são só essas considerações que eu queria que fosse levado em consideração. Tá bom. Bem, pois não, doutor. O provimento do cargo se dá sempre na classe inicial. O cargo foi provido já sob a vigência da Lei 2.777. A linha de argumentação do advogado, ela é uma via de mão única. Veja, foi-se nomeado no padrão 35 da lei antiga, mas não foi nomeado. Ele foi nomeado, mas não foi empossado. Já havia, quando a portaria ganhou existência jurídica, com a sua publicação, já encontrava um novo regime jurídico. Ele não era servidor para ter um direito a um ajuste de classificação, vem para cá, ajusta aqui, porque o novo... Não, ele já tomou posse no cargo inicial da carreira, e esse cargo inicial era o nível número 1. Porque, se havia nulidade, ele nem poderia ter tomado posse, mas tomou posse no cargo novo, não no antigo. Então não pode invocar, deveria tomar posse, já que foi nomeado para o 31. Já não existia o nível 31. O que existia agora é de nível 1 até o 10. E depois o padrão especial. Estou aqui com a lei aberta. Não é? Então, essa argumentação ela não deve impressionar. Porque quando se tomou posse no cargo, na classe inicial e ao tempo, na vigência da lei 2.777. Se a nomeação anterior foi num cargo em outro nível, isso já não era mais realidade jurídica quando foi efetivamente empossado. Eu nem diria empossado, quando foi efetivamente nomeado, já em janeiro de 2013. Não é? Então não se preocupe com a isso. Senhor presidente, e aí acho que estava um pouco preocupado com a linha de fundamentação do doutor Jamil quando puxou a questão da posse. Mas a posse não está nem em discussão aqui. Não. O que está em discussão é o seguinte, deve ser considerado para todos os fins de direito. Vamos esquecer a posse, que se tivesse discussão, era outra discussão, né? Mas como ela não está aqui em discussão, vamos nos centrar em relação aos fatos que é objeto da discussão. Quais são esses fatos? A portaria foi assinada numa data, ou consta que foi assinada numa data, né, e publicada em outra. Né? Na data que foi publicada, já estava em vigor uma lei nova. Então, a posse passa a ser irrelevante até aí. Agora, pelo que eu ouvi da tribuna, o novo advogado está afirmando, não sei se é essa a linha de argumentação dele, ou caso ele esclarece, é que a administração, apesar disso, considerou, nos termos da lei anterior, logo que como posse, tal, e depois parece que mudou de ponto de vista. Ora, aí se fez assim, foi um erro da administração. A administração não poderia considerar uma lei anterior a um fato posterior, que era a data da nomeação. Então, se ela assim procedeu, se é essa a questão, ela corrigiu. Não é? E corrigiu bem, porque esse tipo de ato não é um direito adquirido, porque o direito adquirido pressupõe legalidade do ato, juridicidade do ato, e havia um fundamento de fato equivocado, que era considerar uma lei anterior para uma nomeação que aconteceu posteriormente e período em qual já existia uma lei nova a ser aplicada. Me parece que as questões devem sair por aí. Um registro aqui histórico, porque isso ocorreu em várias categorias funcionais. Hoje vamos falar mais categorias, só nas carreiras. Mas, assim, em alguns casos, eu me recordo de servidores do Poder Judiciário, isso ocorreu, eles foram nomeados para um nível qualquer, digamos 10. Posteriormente, numa reestruturação, o nível inicial deixou de ser o 10, passou a ser um nível mais elevado. Então, os servidores que tomaram posse um pouquinho depois,
tomaram posse em nível inicial inferior. E aí sim, o judiciário interveio nisso para, por questão de isonomia, atribuir o mesmo nível, porque senão quem passou em condição melhor ficaria em situação pior do que quem passou, teve uma classificação menor. Mas só em situações muito pontuais é possível fazer esses ajustes. Aqui não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Então, Só inverter e... Agora, senhora presidente, a manter essa posição, eu acho que é melhor ajustar os honorários, é o mesmo caso anterior. sim, Só então, para não ter eu já ia sintonia. Pois não. fazer isso. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Eu acho que a gente não deve, talvez, Não. a gente não rende. Não, com certeza. Então, nós vamos manter os mesmos 5 mil, né, desembargador Jamil? Com base no artigo 85, parágrafo 8º, não é isso? 5 mil reais. Então, eu vou à taquigrafia. Ante o exposto, a turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para julgar improcedente o pedido inicial.